Bom dia, boa tarde, boa noite, nono ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Professor David aqui, mais uma aula de português, de artes, tá bom, pessoal? Hoje nossa aula será sobre artes, vamos finalizar o nosso assunto de dadaísmo, aquele movimento artístico um pouco diferente, né? Um pouco peculiar dos outros, mas ainda assim continua sendo um movimento importante para nós, tá bom? Então, pessoal, vamos ver a fase final desse movimento, que foi o ready-made, tá? O ready-made, que é uma expressão em inglês que significa algo que já foi elaborado, algo que já foi pronto, tá bom? Como a gente pode perceber, o dadaísmo ele tem de fato as suas características peculiares, características diferentes, mas isso não descredibiliza a sua importância no período da guerra, né? Nós sabemos que o dadaísmo surgiu nesse período de guerra, de conflitos. Então, ele era uma oposição aos padrões da sociedade. Ele era uma oposição àquilo que a sociedade tinha imposto como normal. Por isso que talvez tenha sido o motivo dele ter ficado tão famoso, né? A gente sabe que nesse termo de artes aí históricas, muitos movimentos surgiram, mas não chegaram nem sequer a serem mencionados, né? Eles eu posso dizer assim, não renderam muitos movimentos. Esses movimentos que a gente vê hoje e estuda não são os únicos não, pessoal. Surgiram vários movimentos artísticos ao período histórico, durante esse período histórico, mas muitos deles realmente não renderam. O dadaísmo, apesar de todas as suas características diferentes e peculiares, ele rendeu e ele teve uma contribuição para a nossa história artística. Não apenas aqui no Brasil, mas em muitos outros locais aí, principalmente da Europa. Bom, então, enquanto eu vou colocar aqui nosso cabeçalho, bom, hoje nossa aula é de artes, escola dinâmica, a melhor escola de Olinda, né? E o professor mais lindo do mundo, professor David. Ok, pessoal, então vamos lá. Então, como eu já falei, hoje estudaremos o ready-made, tá? Esse ready-made, pessoal, ele faz parte do movimento artístico, tá bom? Do dadaísmo. Ele faz parte do dadaísmo, beleza? Então, é de suma importância que nós o estudemos, tá bom? Nós estudemos. Ok, pessoal, então vamos começar. Deixa eu mostrar para vocês aqui um artigo muito interessante sobre esse ready-made, explicar para vocês, conceituá-lo. Vamos entender o que é, de fato, esse ready-made, essa corrente, eu posso dizer assim, essa corrente do dadaísmo. Bom, tem aqui um artigo publicado por Laura Aida, que é educadora de arte e arte visual. Bom, então, o que é o ready-made? Como vocês já estão vendo aí, né? Obviamente, são duas palavras em inglês, o ready, né? Que é um adjetivo, e o made, que é um verbo no particípio, que significa, gramaticalmente falando, né? Literalmente falando, pronto, já pronto, já feito. É o que significa, porque o ready em inglês significa já pronto. E o made significa feito. Então, é já feito, já pronto, já preparado. Ok? Então, vamos lá. Os ready-made são objetos industrializados que, retirados do seu contexto cotidiano e utilitário, transformam-se em obras de arte. Isso ocorre a partir do momento em que eles são inseridos em museus e galerias. Lembra da arte de Marcel Duchamp? Lembram lá a arte de Marcel Duchamp? O que é que ele foi que ele fez, pessoal? Ele fez foi o quê? Um urinol, né? Um urinol masculino, né? E aquele urinol dele que ele fez pode ser considerado ready-made. Por quê? Objetos industrializados que retirados do seu contexto cotidiano, né? Ou seja, objetos que a gente usa no nosso cotidiano, né? Pia, geladeira, pasta, enfim, objetos do nosso cotidiano, né? E utilitário, né? Que transformam em obra de arte. Então, o mictório, né? O urinol de Marcel Duchamp, ele pode ser considerado uma obra ready-made, tá? Porque a gente vê que é um objeto que é do nosso dia a dia, né? Nem todas as casas têm isso, obviamente, mas quem vai muito em shopping sabe que é muito necessário isso.
Até para evitar também a quantidade de boxes, né, no shopping, às vezes para os homens colocam apenas esses urinóis que são mais, posso dizer assim, mais práticos, né? Eu mesmo não gosto de usar, né? Mas tem um que gosta, mas enfim. Então é um objeto do nosso cotidiano e utilitário. Então esse urinol mictório ele pode ser considerado uma obra ready-made, tá bom? Para quem não está lembrando dessa obra aí, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Que é o mictório de Marcel Duchamp. Vou mostrar aqui para vocês. Pronto. Ok, aqui está para quem não sabe, foi essa obra aqui de Marcel Duchamp, tá? Muito famosa, muito conhecida, fez muito sucesso, tá? Deixa eu mostrar aqui, pronto, ok. Foi a obra de Marcel Duchamp, um dos principais artistas dadaístas, tá bom? Então aí é um exemplo de uma obra ready-made, porque foi feita a partir de um objeto tirado do nosso cotidiano, um objeto utilitário, tá bom? Então vamos lá, continuando. Os ready-made são objetos utilizados, nós já vimos isso aí. Isso ocorre a partir do momento em que eles são inseridos em museus e galerias. Esse é um recurso artístico utilizado desde o início do século XX e ainda hoje causa estranhamento em grande parte do público. Certamente. A primeira vez que eu estudei sobre esse movimento, né, eu estava no ensino médio, eu também fiquei um pouco confuso, não sabia exatamente qual seria, que tipo de interpretação deveria ser feita, a partir daquela obra, porque de fato fica difícil, né? Mas ao decorrer dessa aula a gente vai entender de que forma a gente pode interpretar esses ready-made, né? Esses objetos que são utilitários no nosso dia a dia e que são usados como uma obra de arte. Marcel Duchamp, pai do ready-made, né? Ele, no caso aí, foi o pai do ready-made, beleza? Vamos ver aí qual foi a contribuição dele. Marcel Duchamp, 1887 a 1968, viveu muito, hein? Quase 100 anos, eu posso dizer. Artista francês dadaísta, é reconhecido como criador do conceito de ready-made, que originalmente em francês é chamado de objet trouvé. Veja alguns exemplos agora, vamos ver alguns exemplos que contribuíram para a transformação no pensamento sobre a arte. Roda de bicicleta, olha aí. Um ready-made, tá? Um ready-made, por quê? É um objeto, um utensílio, né? Do nosso dia a dia, uma bicicleta, todo mundo hoje tem, todo mundo usa, né? Bicicleta, tirada do nosso dia a dia e transformada em arte, né? Transformada em arte. Então, a primeira obra dessa forma, por Duchamp, trata-se de uma roda de bicicleta acoplada em um banco. E data de 1913. Esse tipo de trabalho com mais de um objeto e que sofre, acho que teve um errozinho aqui de gramática, né? Acredito que ele quis dizer, esse tipo de trabalho com mais de um objeto e que sofre interferência do artista, foi chamada de ready-made refificado, tá? É refificado. Então, é uma roda de bicicleta e um banco, né? Acoplado em um banco, como a gente pode ver aí, em cima de um banco, literalmente uma roda em cima de um banco, né? Ok. E foi de 1913, né? Esse tipo de trabalho com mais de um objeto que sofre interferência do artista foi chamado de ready-made refificado. Como assim? Como a gente pode ver aí, existem dois objetos, dois utensílios que são usados no nosso dia a dia. O banco e a roda. São os dois utensílios aí utilizados nessa obra. Então, é uma obra ready-made que tem a presença desses dois utensílios aí. Tá bom? Ok, muito bem. Foi feita em 1913. Essa obra foi criada, a princípio, para ficar no ateliê do artista. Duchamp apreciava olhá-la enquanto trabalhava e, às vezes, a girava para ver o movimento. Apenas em 1916 é que o objeto será intitulado como ready-made. Então, a inspiração do artista aí era ficar girando esse banquinho aí, sem nenhum motivo aparente. Tá? Como vocês podem ver aí, é nada mais nada menos do que um banco com uma roda de bicicleta em cima. Tá? Não tem, na verdade, muito o que ver aí. Mas é o que a gente pensa de primeira. Mas a gente vai ver que tem mais sobre isso sim. Deixa eu logo colocar aqui a anotação para vocês.
Aqui está a definição do ready-made, tá bom? É um conceito de artes fundamentado em utilizar itens do nosso cotidiano e transformá-los em arte. Marcel Duchamp sendo um dos principais criadores desse movimento. Continuando aqui. Tá? Pronto. Então a gente pode ver que ele já tinha feito essa obra, mas só depois, só em 1916, que ele intitulou-a como Ready Made. E temos aí o nosso mictório, né? A fonte é o Ready Made de maior importância na história da arte, ou seja, ele é o Ready Made mais importante, é a obra mais importante desse movimento Ready Made. Concebida em 1917, um ano após a obra da bicicleta, se intitulada como Ready Made, essa obra consiste em um mictório, ou urinol, de porcelana branca. Tá? Aí está a obra de arte de Duchamp. Ela foi exibida em uma exposição no mesmo ano de sua criação e apresentada sob o pseudônimo de R. Mutt. R. Mutt, 1919. Essa é a obra Ready Made, um mictório sem mais nem menos. É um mictório, é uma obra de arte. Vamos ver agora o contexto disso daí. Ela foi, como a gente está vendo aqui essa nota, essa legenda, ela foi atribuída a Duchamp, mas ela pode ter sido criada por uma mulher, a dadaísta Elsa von Freytag Loringoven, possivelmente francesa e alemã. Talvez não tenha sido Duchamp que tenha feito essa obra e tenha produzido-a. É possível, né? É possível que ela tenha sido atribuída a Elsa von, mas isso aí só os historiadores poderão dizer. Marcel Duchamp sempre foi atribuído como o criador da obra. Entretanto, pesquisas recentes colocaram em dúvida a autoria. Acredita-se que esse trabalho foi enviado à exposição de 1917 por uma mulher chamada Elsa von Freytag Loringoven, francesa, alemã, tá vendo? Elsa era uma artista alemã que tinha contato com Duchamp. Na década de 80, foi encontrada uma carta em que o artista relata que o urinol foi ideia da amiga dadaísta. Então, o próprio artista, ele relatou, através de uma carta, que talvez a autoria da arte tenha sido dela. Então, é uma observação aqui muito importante. Esse dadaísmo, pessoal, ele cai muito no Enem, tá? Eu não sei esses anos agora, que David Fada não tem acompanhado muito, mas pelo menos nas edições anteriores do Enem, o dadaísmo ele caiu, tá? Dadaísmo, expressionismo, eles caíram, tá? No Enem. Então é bom que vocês estejam cientes da história do dadaísmo, as características do dadaísmo e os principais artistas dadaístas, tá? Como a gente pode ver aí, um mictório, que é chamado de A Fonte, 1917, foi uma das principais as obras dadaístas ready-made. Bom, possivelmente Marcel Duchamp não tenha sido o produtor dessa obra, e sim Elsa, deixa eu lembrar o nome dela que eu esqueci, Elsa von Freytag. Talvez tenha sido Elsa que tenha feito essa obra. Então, caso tenha alguma questão desse tipo, aí já sabem que a fonte, né, que é aquela obra lá, ela foi uma das principais do dadaísmo, tá bom? O nome não é mictório, tá, gente? Aquilo é um mictório, mas o nome da obra é A Fonte, tá bom? O nome da obra é A Fonte. E ela foi produzida em 1917. E no mesmo ano ela foi exposta em uma exposição de arte, ateliê. E temos aqui agora uma outra obra muito interessante. O Porta-Garrafas. Porta-Garrafas. Em 1914, Marcel Duchamp adquiriu um objeto que lhe chamou a atenção.
Era um porta-garrafas, uma estrutura feita de metal com várias hastes. Um porta-garrafas, uma estrutura de metal, como vocês estão vendo aí, com várias hastes, aparentemente, possivelmente, no intuito de guardar, de portar garrafas, né? Obviamente. Eu, pelo menos, nunca vi um objeto desse, não sei vocês, mas eu, pelo menos, não sei se é da minha época, nunca tinha visto um porta-garrafas antes. O artista guardou em seu local de trabalho o objeto que mais tarde foi jogado fora por seus familiares. Posteriormente foram feitas réplicas do porta-garrafa. Então, o artista ele não era reconhecido em casa, né? Ok, pessoal. Depois de termos visto a maioria das obras dadaístas em ready-made, aprendemos sobre a característica principal que são utilizar utensílios do dia a dia, do nosso cotidiano, para formar arte, né? Essa é a principal característica do ready-made. Agora a gente vai ver a relação entre ela e o dadaísmo, tá bom? O dadaísmo foi um movimento pertencente às vanguardas europeias que pretendia trazer ironia, contestação e negação da própria arte, ou seja, tudo que a gente já falou, uma ideia completamente contrária e oposta àquilo que já era considerado arte. Foi a maneira que os artistas conseguiram expressar a indignação perante os absurdos cometidos na Primeira Guerra Mundial e outros eventos do começo do século. Olha que observação e que informação importante. Lembra que eu falei para vocês? Apesar das peculiaridades dessa obra, ela tem a sua importância e é de suma importância, pessoal. Essa indignação, essa contrariedade do dadaísmo representavam algo maior. Nesse caso aí, era a indignação dos artistas para com a Primeira Guerra Mundial, que nós sabemos que causou diversos conflitos e perdas irreparáveis, né? Perdas irreparáveis, principalmente a vida de pessoas. Então, foi essa forma que os artistas encontraram de manifestar essa raiva, essa indignação, essa revolta contra a Primeira Guerra Mundial. Então, eles buscavam romper com o tradicional, causar estranhamento e surpresa no público. Então, não é surpresa que as obras impressionistas nos impressionem, tá? Não os impressionem, entendeu? Não é surpresa, tá? Porque, como a gente pode ver aí, elas tinham justamente esse foco, né? De impressionar com coisas contrárias. Bom? Os ready-made serviram como um recurso ideal nesse sentido por seu caráter irracional e sarcástico. Pronto, pessoal. Então, vimos as principais características do ready-made, né, com o dadaísmo. A gente percebeu que tanto o dadaísmo quanto o ready-made, eles tinham esse sentido, né? Eles tinham essa visão, essa perspectiva de arte, de romper com o tradicionalismo e trazer algo diferente, algo contrário, algo oposto ao que era considerado normal. Essa era basicamente a proposta do dadaísmo e do ready-made. Então, não fiquem surpresos quanto a isso, tá? No começo a gente ficou surpreso, né, quando a gente viu as obras. Eu mesmo fiquei perplexo, não sabia nem como ia interpretar aquela obra. Mas quando a gente começa a estudar esse movimento, a gente vê que ele teve importância sim e ainda continua tendo importância até hoje, tá bom? Vamos agora, só para finalizar nossa aula, ver alguns dos artistas que utilizam o ready-made. Vou mostrar para vocês um pouquinho da obra de cada um deles, tá? Vamos novamente olhar algumas obras aí. Essa aí foi do Champ, né? Do Champ. Vou dar 1 minuto para vocês analisarem cada uma delas. É o porta-garrafas, tá? Vocês vão ter aí 1 minuto para analisá-la. Um minuto. Ok, vamos lá.
Vamos ver a outra obra, o Mictório agora, de Márcio Duchamp, ou talvez de Esa Fronten. Ok, pessoal? Vamos analisar agora a última obra, que foi a bicicleta em cima do banquinho. Ok, gente? Pronto. Agora, para finalizarmos, veremos os principais artistas, alguns artistas que utilizavam o ready-made, tá? Depois de Duchamp e das vanguardas europeias, a arte tomou rumos muito diversos. A partir da segunda metade do século XX, desponta o que se chama de arte contemporânea, que busca trazer técnicas e procedimentos inovadores. Depois da arte dadaísta e a arte contemporânea, a arte mais moderna, diga-se de passagem. Muitos artistas se inspiraram na atmosfera crítica do dadaísmo e no caráter subversivo dos ready-made. Foi possível perceber outras possibilidades de representação e expressão, ressignificando objetos prontos. Então, essa obra influenciou, esse movimento artístico influenciou outros movimentos que deram continuidade à sua obra. Dessa forma, outros artistas também utilizaram um artifício em suas criações. No Brasil, podemos citar Waltércio Caldas e Cildo Meireles, por exemplo. Olha uma obra dele aí. Prato comum com elásticos. É um prato com 2 elásticos ao redor do mesmo. Outra obra que pode ser citada como ready-made é 1 e 3 cadeiras, feita em 1965 por Joseph Kosuth. Nessa produção, o artista norte-americano exibe uma cadeira comum, uma fotografia da cadeira e um texto com o significado da cadeira. Esse trabalho é inserido na arte conceitual. Ele tem uma cadeira, ele tem a foto da cadeira, da mesma cadeira, e tem possivelmente uma definição, que eu posso ver aqui como se fosse um dicionário com a definição gramatical e semântica. Chair, em inglês, com a definição em inglês, chair. Isso mesmo. Exatamente. Então, a gente tem aí, tá com uma cadeira, uma foto de uma cadeira e a definição de cadeira. Não sei, talvez, o que ele tenha pensado ao produzir essa obra, né? Mas essa foi a ideia dele. Ok, pessoal, então finalizamos aí o nosso assunto sobre ready-made e dadaísmo. Possivelmente na próxima aula a gente pode ainda fazer alguma análise, algumas obras dadaístas e ready-made, tá? E também fazer algumas atividades para fixar todo esse conteúdo aí. Mas vocês viram que é um assunto bem leve, bem tranquilo, não tem nada ali difícil, né? É um movimento muito direto, não tem
sabe, enrolação, não tem nada indireto, é tudo direto, tudo bem, sabe, rápido. O que eles queriam passar, eles passavam de forma bem direta, de forma bem peculiar, que era através da sua contrariedade e oposição ao tradicionalismo, tá bom? Então, por hoje é só, essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham aproveitado, espero que vocês estejam gostando de aprender sobre o dadaísmo, sobre o ready-made, que são dois movimentos, como eu já falei, de suma importância para o nosso meio artístico hoje, né? Hoje as obras, muitas das obras e movimentos artísticos que nós estudamos hoje foram inspirados nesse dadaísmo e no ready-made. Tá? Lembrem aí Márcio Duchamp, que foi um dos principais artistas dadaístas e que, consequentemente, fundou, entre aspas, o ready-made, que é a ideia de tirar objetos do nosso cotidiano e transformá-los em arte. Essa é a proposta do ready-made. Tá bom, pessoal? Então, ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham realmente gostado. Qualquer dúvida, vocês sabem, podem procurar lá no Class App. Estou à disposição de vocês para qualquer coisa. Assim que eu ver, eu vou responder, tá bom? Tenham uma boa semana de estudo, aproveitem bastante, descansem e vamos se preparar, né? Que o vírus está aí, infelizmente, mas os nossos estudos não podem parar, né? A gente não pode dar um tempo para nossos estudos, que eles são e devem ser prioridades na nossa vida, tá bom, pessoal? Então, vou deixar aqui o quadro 1 minuto para que vocês possam copiar essas observações, tá bom? E caso queiram pesquisar mais, eu aconselho sobre o ready-made e sobre o dadaísmo, tá bom, pessoal? Então, vejo vocês na próxima aula, tenham uma boa semana, fiquem com Deus, vou deixar aqui 1 minutinho e em seguida estarei finalizando a aula, tá bom? Até a próxima, pessoal, tchau!